Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Bem-vindos a mais um programa do nosso canal, mais uma entrevista fantástica. Hoje recebendo o professor Paulo Roberto Dantas. O professor Paulo Roberto, que é formado em Física, tem formação na área de Engenharia Elétrica, mas que enveredou, né, professor, pela área dos estudos da mente. E que hoje vai conversar conosco um pouco sobre física quântica e as possíveis interfaces, né, professor, com outras áreas do conhecimento. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Realidade Fantástica. Professor, física quântica. Por que a física quântica teve um impacto tão grande, não só no campo da física, mas em tantos outros campos da experiência humana? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É uma honra. Obrigado, professor. Estar discutindo esse assunto aqui com vocês e levando a todas as pessoas que têm interesse e curiosidade nessa área. Na verdade, essa interação da física quântica na vida humana, ela surgiu com o próprio nascimento da física quântica, né, que se dá aí por 1900, começo do século passado. O começo do século passado foi um momento de várias coisas novas, várias transformações na arte, né? Sim. O expressionismo, a psicanálise, da qual eu tenho formação também. Né? Então foi um momento de grande transformação. E ali surgiu a física quântica, apresentada a princípio por Planck, embora eu já vinha tendo estudos sobre ela, né? Mas se dá o nascimento dela em 1900 através de uma conferência do físico alemão Max Planck, né? E essa inserção da física no cotidiano, essa descoberta que ela tem, que a física não funciona só no mundo das pequenas partículas, né? Mas começar a explorar, a verificar qual o resultado disso na nossa vida, o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Já começou aí há mais de 100 anos. E agora, nesse novo século, né, houve uma caminhada mais profunda a ver o que é essa mecânica quântica, né? O que ela efetivamente transforma, ajuda, ou permite, ou nos dá as ferramentas para a construção da realidade, né? Eu sempre coloco a física quântica como a ferramenta, né, para o material de construção, para a própria construção da realidade. Porque é incrível, né, imaginar que nós somos formados por células, que são formadas por moléculas, que são formadas por átomos, por partículas, subpartículas, e fala tudo o que acontece no mundo dessa subpartícula, né, nesse mundo micro das partículas, não tem nada a ver conosco, né? E hoje não, hoje tem muita gente já escrevendo, trabalhando sobre isso, né, para ver qual que é, né, por que o mundo das subpartículas é tão estranho, né, esse mundo da mecânica quântica é tão estranho, e sempre se coloca às vezes um paralelo, né? Não, isso pertence à quântica, isso não é a nossa realidade. Pois é, professora, aí que é uma coisa interessante que a gente percebe, e que, se a gente lembrar o nosso tempo de estudante aí, secundarista, do ensino médio, muitas vezes, para surpresa, por exemplo, né, a gente vai estudar lá no ensino médio o salto, né, dos elétrons entre as camadas, né? Aí o professor fala, não, o elétron está aqui, ele vai para cá. Na verdade, não é que ele vai para cá, ele some de uma camada e aparece na outra. E esse tipo de comportamento bizarro é que, e mesmo como o senhor falou, aí na virada do século, vai surgir tanto a psicanálise desafiando o que se entendia até então sobre a estrutura da mente, e a física quântica desafiando até então o que a gente... E você observar esse comportamento, digamos assim, bizarro, esse comportamento que não pode ser explicado por aquela mecânica clássica, etc.,
Isso deve ter deve ter tido um impacto cultural assim brutal. O que acontece, duas coisas aí muito interessantes que você citou. A primeira é o seguinte: o comportamento no mundo das partículas, ele tem uma diferenciação, por exemplo, a questão espaço e tempo, que é considerado, que é considerado de outra forma no mundo das partículas. Quando chega ao nosso mundo, nós consideramos espaço e tempo. Como você falou, uma partícula, o elétron desaparece aqui e aparece em outra camada, né? Ele não faz uma viagem de uma camada na outra. Isso para nós é muito difícil de entender. É muito difícil de entender. Porque para nós, para sair de um ponto, tem que ter deslocamento e tem que passar um tempo para você chegar lá. Mas o que aconteceu também de não trazer essas duas coisas, trazer o nosso mundo como o mundo das partículas, é que também há uma separação ainda em vários campos, né, que fala, não, isso aqui é física, isso aqui é psicologia, é a mente humana, né? Não vamos misturar as duas coisas. Assim como se falou muito, isso aqui é religião, isso aqui é ciência. Não vamos botar as duas para conversar. Nosso mundo, nossa realidade, tem ciência, tem psicologia, tem espiritismo, e quando nós separamos, nós criamos dentro do nosso mundo, do nosso comportamento diferente, como se uma coisa não tivesse ligação nenhuma com a outra. Então existe aqui 3 polos. Há um polo que é o mundo espiritual, um polo que é o mundo da ciência, um polo que é o mundo mental, como se a coisa não estivesse relacionada com a outra. Então, é claro, o que acontece lá no mundo das partículas, quando chega no nosso mundo aqui, nosso mundo grandão, nossa realidade, né? Ele é como se ele fosse arredondado até para a nossa compreensão, né? Os físicos sempre dizem assim, que o que nós vemos é uma caricatura do mundo, né? Então eu não te conheço, eu te reconheço, né? Uma caricatura, o que é? Olha o que você vê lá, a caricatura do Ronaldinho. Não é igual ao Ronaldinho, né? Você reconhece que aquilo é o Ronaldinho. Então, o que nos apresenta nossa realidade na física, né, é uma caricatura, né, daquilo que está acontecendo no mundo subatômico, do que foi formado no mundo subatômico. Quando nós enxergamos aquilo de uma forma que reconhecemos. Eu reconheço quem é você reconhece quem sou eu. Mas a sua verdadeira modelagem, né, o seu verdadeiro comportamento também, ele vai além disso que você está me apresentando. Até porque a gente diz o seguinte, você vai representar, por exemplo, uma célula, alguma coisa, você tem uma analogia macroscópica possível. No caso da física subatômica, ou do átomo, a gente desenha aquele átomo, né, com aquela coisa, mas no átomo não é assim, a gente reconhece o átomo. Assim. Olha só, nós não conhecemos o mundo das partículas, né? Nós conhecemos o efeito do mundo das partículas. O efeito que ele causa, né? Então, esse modelo do átomo que nós temos, né, de núcleo, eletrosfera, que é um modelo didático, é um modelo feito para que nós podemos compreender. Acesso, né? Epistêmico ao fenômeno. Exatamente. Que podemos compreender como ele mais ou menos funciona. Por que esse modelo deu certo? Porque em experiências feitas, viu que ele, pelo seu comportamento, ele deve ter mais ou menos esse desenho. Né? Eu volto agora na questão humana. Né? Você tem mais ou menos um desenho, né? E umas características e até um comportamento, eu vou falar teu comportamento, né? Que eu compreendo. Né? Pelo que eu estou falando e pelas suas respostas, eu te dou uma característica, né? Então, na verdade, eu determino o seu comportamento. Por quê? Tal qual nós estamos falando do átomo. Nós determinamos um desenho para o átomo porque nós compreendemos e pelo que eu conheço de causa e efeito, ele tem aquele modelo. Então, quando eu me relaciono com você, eu também te dou um desenho e um comportamento que eu conheço, né? Como se você fosse assim, um modelo didático para mim. Exatamente. Mas atrás de você tem outros comportamentos, mas eu só conheço esse comportamento seu, né? Então,
isso que eu estou fazendo, na verdade, é um transporte do que nós entendemos das partículas e o que nós entendemos do comportamento humano, né? Porque o que muitas vezes digamos assim, criticado, ou não é compreendido, ou é compreendido de uma forma bastante, sem captar realmente o conceito, nós pensamos o seguinte: poxa, mas espera aí, a física quântica, ela não foi uma teoria desenvolvida num âmbito específico da física? Qual seria a legitimidade de você transbordar esses conceitos para outros campos? E eu acho que nisso também o senhor já, em parte, comentou que a realidade ela é divisível em espaços porque nós assim o fizemos. Ela própria não deve ter uma descontinuidade. Não deve ter uma descontinuidade. Olha, há uma resistência sim, né? Os físicos, infelizmente, há uma parcela de físico que acha que a física foi feita só para os físicos. Sim, Há uma parcela de estudiosos da mente humana, né? Que o estudo da mente é feito para psicólogos, né? Para psicanalistas, para psiquiatras, né? Dentro dessa... Assim como eu voto na questão da religião também, que aquilo deve ficar lá com os religiosos, deve ficar lá. Né? Infelizmente, há essa dificuldade em relação. Agora isso mudou muito. Hoje você vê muita gente escrevendo sobre esse entrelace, sobre essa relação, né? Essa relação profunda até, né? Que existe quando você começa a cavalgar dentro dos estudos, de um estudo mais que busca mais a origem, né? Como você entendeu isso, né? Se você, por exemplo, vamos pegar assim, várias drogas, vários remédios, né? Foram, assim como também na culinária, várias comidas foram descobertas ao acaso, né? Depois viram que aquilo tinha uma relação muito forte. Vou dar um exemplo, assim, finasteride, né? Então, não sei, quem tem pouco cabelo como nós, né, conhece a finasteride. Ele foi um remédio criado para uma outra função, e depois viu que ele ajudava na permanência, né, do cabelo, né, para os calvos, né. Então aí descobriu essa relação. Então eu estou dizendo isso só para dizer que muitas vezes alguma descoberta dentro da física ou dos próprios estudos da mente, você vai buscar um segundo efeito daquilo ali, né? Uma segunda utilização. E quando você vê lá atrás, né, dentro do mundo das células, do mundo das partículas, do mundo das moléculas, já existia essa relação profunda entre essas duas coisas, né, entre si. Então, eu volto na questão do comportamento. Nós temos comportamento nosso, né, que colocamos assim ao acaso. Né? Será que a vida é feita assim, você surge no universo, né? Você surge na realidade e vive à mercê do acaso? Né? Então, quando você começa a aprofundar no que é o acaso, né, e começa a buscar na mecânica quântica como que isso funciona, começa a acontecer isso que eu falei na questão das drogas do remédio. Você começa a verificar que aquele fenômeno da mecânica quântica pode estar relacionado e pode causar num outro que nós chamamos de acaso na nossa realidade. E é isso que entrando nessa questão, professor, quer dizer, as descobertas que foram feitas na mecânica quântica, elas ajudaram a explicar fenômenos, ou pelo menos entender questões fora desse digamos assim, desse limite do mundo dos físicos. E no caso da mente humana, o que isso implicou de uma forma mais importante? Na mecânica quântica, por exemplo, ela não existe um lá fora. Né? Então, como a gente falou assim, o elétron faz um salto. Né? Para qual camada que ele vai? Por que ele faz esse salto? Se verificou que o observador tinha um papel preponderante ali. Então, nós achávamos
até um século e meio atrás, que o universo não tinha nada a ver conosco, né? Que toda essa criação não tinha nada a ver conosco. Então ali era um participante, né? A mecânica quântica trouxe que o universo é uma construção nossa. Eu sempre digo assim para meus alunos, né? No paradigma antigo a gente dizia assim: mude a sua forma de pensar, de ver as coisas, e você vai se transformar. Então hoje o paradigma é assim: mude sua forma de ver as coisas e as coisas vão se transformar. Eu mudo a forma de ver você e você vai se transformar, né? Então, quando a mecânica quântica colocou isso, não há um lá fora, tudo é criado aqui dentro, tudo é criado pelo observador, tudo que ele vê vai se transformar. Eu vou olhar agora, tá? Se eu olhando para essa xícara, né? Ela se transforma, ela tem a imagem e semelhança de algo que eu conheço. Quando eu me relaciono com o outro, isso também não acontece, né? Então aí houve um entrelace, né? Aí houve você tirar, né, o levante da mecânica quântica e trazer agora para o relacionamento. Aí eu comecei a falar: peraí, então as coisas não podem ser enxergadas separadamente, né? Se há um criador, ele não vê que criou o mundo da ciência, criou o mundo da mente humana, criou o mundo espiritual, alguns mundos, e você escolhe por qual que você vai, e um não tem nada a ver com o outro. Isso é estranho. E se existir vida após a morte, você vai chegar depois da morte e vai escolher: peraí, eu quero qual mundo que eu sou. Exatamente. Né? O pessoal da ciência vem para cá, o pessoal do espiritual, pessoal do mental vem para cá. Né? Será que... Eu sempre comento assim, né? Desculpa devagar um pouco às vezes. Não, mas é claro. Na conversa, né? Que nós pensamos em coisas, né? Em coisas de forma tão inteligente. Você pega uma folha e põe um microscópio nela, você vai ver que inteligência que é aquele emaranhado de células. Você pega um microscópio maior ainda, você vê maior aquela inteligência. Mas quando nós referimos ao comportamento humano, ou vamos para a física, aí é simplória. Sim. Quando a gente olha o ser humano, aí olha de forma simplória, né? De forma menos inteligente. Isso acontece, você é assim porque você é assim, aquela pessoa tem uma energia negativa, aquele assim, vai de forma simplória. As coisas acontecem comigo assim, né? Então, esquecido tudo aquilo que é desenvolvido na ciência, tudo de mais lindo, que a ciência é uma coisa linda, né? A construção da realidade, né? Até a matéria, se você pegar essa mesa e explorar a formação eletrônica dela, é maravilhoso, é inteligentíssimo, né? Mas quando nós vamos para o comportamento humano, aí fica simplório, né? Deus quis assim, tal. Então, esse entrelace, né? Ele é quase inevitável. Porque quando você mergulha na matéria, você também está mergulhando na mente humana. Porque a composição dela é inteligente. Porque ela tem resoluções, né? Ela tem as suas partículas fazem escolhas determinadas por você, né? Como que ela vai se comportar. O elétron faz uma escolha determinado pelo observador, determinado por você como ele vai se comportar. E você é formado por essas partículas. Né? Então essa é a questão da inteligência que devemos trazer também para o nosso comportamento, para o ser humano. Né? E professora, a questão a física quântica, assim, a gente sabe, depois da física quântica, nunca mais a física foi a mesma, né? E ela muitas das pessoas que adotaram a física quântica, né, ou pelo menos se inspiraram na física quântica para repensar os modelos, digamos, mais cartesianos da realidade, da divisão muito estanque do mundo, começaram a questionar justamente essas fronteiras do conhecimento. Agora, no caso do processo até de cura, né, de buscar um sentido para diversas questões de distúrbios mentais e
e psíquicos. Também a física quântica tem procurado fornecer alguma ideia, algum parâmetro para que a gente possa entender melhor esses processos? Tem, vamos colocar assim, né? A física quântica é diferente. Ela não desmereceu, ela não acabou com a física clássica. Porque a física clássica era a física newtoniana, tudo que existia até 1900, né? Por volta de 1900. Né? Ela é extremamente funcional. Né? Ela é funcional para o cotidiano. A partir de um determinado tamanho, a partir de abaixo de uma determinada velocidade, né? Quando nós nos aproximamos das altas velocidades, né? E do micro, das partículas subatômicas, então aí começa a operar a mecânica quântica, né? E eu perdi um pouquinho a tua pergunta, desculpa. Não, é que a gente pensa o seguinte, né? Muito da investigação das questões ligadas à psicologia, psicanálise, muitas vezes são uma jornada através da busca da cura, né? Da cura, isso, perdão, essa palavra que eu perdi. E justamente a física quântica, ela, ao oferecer um paradigma de compreensão diferente, ela também pode nos orientar nesse sentido, muitas vezes. Então, quando eu falo da classe, o que acontece na mecânica quântica, ela é mais qualitativa e não quantitativa. Então, o volume é qualitativo e não quantitativo, como era na mecânica clássica, né? Qualitativo quer dizer, eu dou uma qualidade, eu dou uma tendência para esse sistema conforme eu desejo, conforme eu quero. Né? Então, quando eu falo em cura, eu estou dizendo que a doença, ela é o quê? Ela também é uma escolha. Porque se o volume é qualitativo, né, eu estar doente é uma escolha minha. E o direito à escolha é o meu direito básico, é um princípio meu, né? Eu tenho o direito da escolha, eu tenho a condição de determinar o que eu quero ver e como eu quero me apresentar. Então, quando eu mergulho no mundo da doença, até eu vou entrar também com outra observação aí. Veja só. Quando eu sou formado por átomos que formam os compostos, que formam as moléculas, formam as células, tá? Esses átomos, assim como as células, eles têm um comportamento também de migração, né? Então os átomos vão deixando o seu corpo e vão entrando em outros átomos, né? O que acontece com as células, né? Alguns órgãos nossos fazem essa migração, né? E imigração mais rápido, no caso da língua, do fígado, né? E outros mais lentamente. Então, em um determinado período, né? Eu modifico, eu tenho uma matéria, por exemplo, eu tenho um fígado totalmente novo. Os átomos que estão no meu fígado hoje não são os mesmos que estavam há 10 anos atrás. Poxa vida, mas Paulo Dantas, como é que uma cirrose pode se estabelecer por mais de 10 anos? Essa é uma reflexão curiosa, né? Então, por quê? Eu até faço uma comparação assim com meus alunos, que assim, eu digo, olha, você viu um pauzinho assim no meio do rio? Quando está descendo a água, né? Você já reparou que antes do pauzinho, a água abre, né? E eu digo assim para eles, sabe o que é? As moléculas batem lá no pauzinho, voltam e avisam as outras, tem um pauzinho ali na frente. Aí eles abrem antes de tocar. Por que essa brincadeira, essa comparação? Porque esses átomos que estão saindo, os partículas que estão saindo, os outros que estão entrando, tem que avisar os outros, né? Que eles estão chegando num fígado com cirrose ou com câncer. Você pode ter um câncer, estabelece 10, 15 anos. Mas como é que pode estabelecer se essas partículas estão indo embora? Porque é um sistema de comunicação. Então eu tenho que avisar para essas partículas, né? Como eu falei, elas admitem a qualidade que eu quiser no sistema, né? Eu tenho que avisar para elas, olha, partículas, esse fígado tem cirrose. E para aquela matéria se estabelecer como eu vou informando, né? Então, volto lá na questão da física, que a matéria se modifica com os olhos do observador. Uma vez que você observa,
ela tem um comportamento. Se observar, essa xícara tem um comportamento, se você observar, tem um comportamento. Então, eu tenho que estar sempre avisando para o meu corpo como que é o comportamento dele, como é o comportamento dele, quais as doenças que eu tenho, meus traumas, eu tenho que estar avisando para eles. Porque se eu não avisar, ele não vai se comportar como um corpo traumatizado. Ele não vai se comportar como um corpo doente, né? Então é o princípio voltando ao princípio da física quântica, diz assim, não existe lá fora, isso só aqui dentro, né? Por que ela está falando? Ela está dizendo assim, eu não tenho um comportamento próprio. Não tem um órgão do teu corpo que vai se comportar como uma determinada doença se você não estiver informando ela. Eu tenho que estar dando para ela essa informação. Eu tenho que estar informando o meu corpo que ele tem essas características, né? Eu tenho que estar informando você que você tem que ter um comportamento quando você se relacionar comigo. E é interessante, professor, porque se a gente pensar nisso, no ser humano com outras, digamos, outras camadas, outras realidades, porque a realidade é uma só, né? A gente é acostumado justamente a fatiar, né? Fatiar as coisas para um efeito até didático. Mas se nós pensarmos nessa questão da memória, e até retornando nessa reflexão, muitas vezes a gente pensa, poxa, quantos átomos do meu corpo são os mesmos do meu corpo há 20 anos atrás? Talvez muito poucos, né? Provavelmente muito pouco ou nenhum. Ou nenhum. Então, quer dizer, toda a doença, todo o comportamento, ele, na verdade, ele foi... Toda a matéria densa do meu corpo já foi trocada e eu ainda permaneço... Permanece com as mesmas e você carrega ainda as mesmas informações, né? Para você ter um corpo novo, né? Você tem que ter informações novas. O Einstein já falava isso, né? Para você ter você tem que estar... você tem que não só estar se comunicando, mas se comportando, porque comportar também é uma forma de comunicação, claro. Você tem que estar se comportando como aquilo que você quer. Você não quer estar doente, você tem que comportar como alguém que não quer doente. Eu sempre digo assim, você quer ser rico, comece a se comportar como rico, não é? Porque você tem que avisar para o teu corpo que agora você é uma pessoa bem-sucedida, da forma que você achar que é ser bem-sucedido, da forma que você achar que é ser rico. Mas você tem que estar dando essa informação da forma mais efetiva possível, né? Porque não adianta querer enganar a si mesmo, né? Só repetir, não, eu não estou doente, mas se comportar como doente, acreditar naquilo, né? Por isso que fala que o mundo da quântica é uma das possibilidades e probabilidades, onde tudo é possível e algumas coisas mais prováveis. O que é mais provável, né? É quando você tira do possível e traz para o provável, quando você dá argumentos para aquilo ser provável. É quando sai do mundo do desejo e vai para o mundo da intenção. Então o mundo da possibilidade, viagem no mundo da possibilidade para o mundo da probabilidade é uma viagem do mundo do desejo para o mundo da intenção. Não basta só ter o desejo, tem que ter a intenção e a atenção para aquilo que você quer. E aí a gente vê um gancho, né, professor, desses aprendizados da física quântica com tradições muito mais antigas, que também já falavam sobre a questão da visualização, do desejo, da criação mental, e que, de alguma maneira, e talvez isso seja um dos grandes apelos da física quântica, porque ela vem, de fato, mostrar que aquilo que, de uma certa forma, já tinha sido ensinado, intuído por algumas escolas, ela, de fato, ocorre no mundo acontecimental, digamos assim. No que nós teoricamente chama de real, né? O que é real, né? Eu não consigo ver eu não sei onde está o limite do real e do imaginário. E se você se aprofundar na mecânica quântica, você vai ver que é muito difícil isso. Mas o que você falou, realmente, a mecânica quântica, ela nasceu, o estudo da mecânica quântica em 1900, né? O processo, né? A mecânica propriamente quântica, né? Ela já havia a prática dela, e se você for... Igual a química também, né? Se você for verificar a história atrás, a história do comportamento humano, né? Muitas religiões até, né? Já faziam a prática desse entendimento onde eu me comporto, eu passo a ser, né? Principalmente... O Capra, por exemplo, fez muito estudo sobre isso, né? Principalmente quando você vai buscar lá no mundo oriental. Eles trabalham com esse conceito, né? Essa autodeterminação, olhando o corpo não como algo determinístico, mas como algo estatístico. Não como algo quantitativo, mas algo qualitativo, né? Ou seja, eu sou
aquilo que eu desejo ser, né? Eu posso ser qualquer coisa que eu desejo ser. E vou mais além, novamente, né? Você também, com o outro também eu faço isso, né? Eu tenho o amigo que eu determino o comportamento. Eu tenho uma relação conjugal que eu determino como que ela ou como que ele vai se comportar para comigo. Essa determinação minha, né? É como se o outro, na mecânica quântica, não tem um lá fora, é como se o outro não tivesse um comportamento próprio, né? E isso, como você colocou, né, nós conseguimos agora ver ela dentro da mecânica quântica. Mas ela já era estudada lá pelos orientais. Sim. Há 5, 6 mil anos, né, até pelos fenícios, lá você vai encontrar. Professor, uma coisa que digamos assim, incomoda muitas vezes na questão da física quântica, não a física quântica em si, mas a apropriação. A gente, poxa, as implicações, né, filosóficas, psicológicas, religiosas, enfim, da física quântica, elas são tão profundas, e a gente vê, de um lado, esse conhecimento circulando entre as várias áreas do saber humano, de uma forma legítima, como o senhor bem colocou, né? Até porque nessa situação eu lembrei de uma frase, né, de um governante, eu não lembro qual, ele dizia que a guerra é algo muito importante para que a gente deixe só os generais, né? E de repente, muitas vezes a ciência ou qualquer, é muito importante para que a gente deixe só os cientistas ou só os psicólogos. A gente percebe que muitas desse conhecimento, poxa, ele é iluminador, é autêntico, ele traz uma compreensão e uma atitude muito maior. Mas de algum outro modo, às vezes você vê certas apropriações estranhas, né? De repente você vê lá colchão quântico, né? Coador de café quântico, assim, quer dizer, uma série de apropriações que eu acho que de um lado, assim, como o senhor vê isso? Porque de uma certa forma acaba atraindo uma má reputação por uma apropriação que de repente é legítima também em outros campos. Claro, a palavra quântica, né, ela caiu no gosto. Caiu no gosto, Ficou bacana. E o fato de ela ter caído no gosto também é porque você sabe que às vezes numa roda você fala e ninguém compreende, então você não vai ser questionado. Isso, é um argumento de autoridade. É um argumento de autoridade, Então, mas eu não acho isso de tudo ruim, né? Porque isso acontece, vai ter um momento, tem esse momento. Eu vejo a xícara quântica, eu também vejo isso, falo, oh, meu Deus, né? Às vezes por um momento me vem até o julgamento, né? De falar, isso é ridículo, né? Mas na medida do possível procuro escorrer de mim esse julgamento, né? Acho importante nesse momento que se fale, né? Nem que entre pelo campo da banalidade. E depois, obviamente, isso vai filtrando e vai chegar em algo mais eficiente dessa discussão, né? Há sim exagero, ampliação, pouca gente que conhece até o que efetivamente é a palavra quântica, né? Mas, por outro lado, isso está levando a palavra e alguém desse grupo vai atrás daquilo para descobrir, para pesquisar. Então, essa banalização, não acho ela totalmente negativa, não. Não acho, não. Né? Ela desperta, né? Porque nós saímos de um aprisionamento, né? Onde a física, e isso ainda tem muito essa ideia que a física é propriedade dos físicos, só físico que pode discutir física quântica, né? Isso para mim é uma ideia idiota, né? Me parece lá na Idade Média, onde a Bíblia só podia ser estudada pelos clérigos, né? Você não pode, você não tem acesso, você não tem cultura. Você não é físico, você não pode discutir física quântica, você não pode conversar com física quântica, você não tem conhecimento.
Isso aí também é uma perseguição, né? Que só o direito de falar quem conhece. Não vejo totalmente, não vejo esse fato de ter o coador quântico, a mesa quântica. Isso também é negativo, não. Eu não compactuo, não vou criar a xícara quântica, mas que vá para que essa palavra chegue a todo mundo. É verdade. Professor, o senhor trouxe aqui, eu estou conhecendo agora um livro, até estamos colocando a capinha aí, A Física da Mente, o encontro da física quântica com a psicologia, psicanálise e terapias da mente, da sua autoria. Fala pra gente um pouco desse livro, professor, o que tratou como que o senhor desenvolveu esse trabalho? Esse livro é meu segundo livro. Esse livro foi gerido, né, de quando eu fiz o curso de psicanálise clínica, né, e eu já vinha, na verdade, estudo da mente, da quântica relacionada à mente, eu já venho desde 96, 97, mais ou menos, né, trabalhando. E esse livro foi fruto de resultado, né, das minhas palestras, das minhas aulas, das minhas pesquisas, né. Ele foi o resultado desses ensaios que eu vinha fazendo da física quântica relacionado à mente, porque ele é um produto daquilo que eu falo nas minhas conferências, né? Tá certo. E levar essa quântica relacionada à mente de uma forma compreensível, né? Há pessoas que não têm muito incursão dentro da física e tampouco dentro dos estudos da mente. Então, para atingir essas pessoas, eu sempre digo assim, esse livro aqui é o que eu penso sobre o mundo. Tá certo. E pode ser encontrado ainda? Tá em Pode pedir pela editora, né? Comprar online, tem alguns livros que vendem online, é fácil de encontrar no Google. E na livraria também, na livraria Curitiba, aqui em Curitiba, tem o meu livro, né? Se não tiver, é só pedir também. Não é difícil de encontrar. Legal. O professor Paulo, além das atividades de professor, escritor, também coordena o curso, né, professor, aqui na Faculdade Espírita, em Curitiba. Qual curso e como que está sendo desenvolvido esse trabalho? Eu dou aula em curso de pós-graduação, que é o curso Estudos da Consciência, o curso de Psicologia Transpessoal, né, e dei na neurologia, agora não estou tendo mais. E eu coordeno e dou aula num curso de pós-graduação que se chama Física Quântica, com ênfase na mente humana. Né? É um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, é um curso novo que está acontecendo na Espírita, está tendo um sucesso até além do que nós esperávamos. Agora esse curso está sendo montado no Rio de Janeiro também, a partir do ano que vem, de março, possivelmente. Ele já acontece no Rio de Janeiro, já tem todo um trabalho lá pronto. E está sendo maravilhoso, né? Talvez pioneiros, né? Nessa questão de pós-graduação física quântica com ênfase na mente humana. Pode ser que tenha coisa semelhante, eu não conheço tudo, mas pelo que eu pesquisei, está sendo maravilhoso. Atraiu muitos psicólogos, físicos, temos alunos físicos também, né? E curiosos. A Faculdade Espírita aí sempre também muito pioneira nesses campos, né? E vale a pena a gente estar também deixando o contato aqui para quem tiver interesse nessa pós-graduação e em outros, e também o contato do professor, que além de autores, também conferencista, né? Também estamos deixando o seu contato e possivelmente, né, professor, se alguém quiser entrar em contato para alguma conferência, palestra, também, né? Pode ser? Sim, tenho. Já tem dado conferência fora do Brasil, em outros países também? Fui convidado pela conferência na Espanha, na Bélgica e na França, em Paris, né? Conferências e cursos também, né? Fui convidado para estar levando o trabalho lá. Enfim, o curioso, aquele que tiver interesse, é fácil de encontrar, né? Participar conosco,
estou aberto também, posso até colocar meu e-mail também, a quem tiver curiosidade nessa área, até necessidade nessa área, sim. né? Estamos à disposição. O professor Paulo também faz atendimento clínico também, psicológico, professor? Faço, né? Trabalho com a psicanálise de uma forma mais ativa, né? Junto com a mecânica quântica. Eu hoje atendo numa clínica aqui em Curitiba, né? Que aqui é a Clínica Equilíbrio do Ser. Atendo em Campo Largo também, uma clínica, atendo em Contenda e no Rio, né? Que eu ainda moro no Rio também. Ainda mora né? no Rio, tá certo. Puxa, professor, olha, Rio de Janeiro. Diferentemente talvez da realidade, assim, mais aqui a gente é mais refém do tempo ainda, a gente agradece muito a sua presença, acho que foi muito esclarecedora essa sua fala, e convidamos todos que conheçam o trabalho do professor Paulo Roberto Dantas, né? E também convidamos a você a se inscrever no nosso canal, clique aí no sininho de notificações para ficar por dentro das novidades do nosso canal, e também deixe o seu like nesse vídeo, que é muito importante para a gente como criadores de conteúdo aqui no YouTube. Professor, muito obrigado pela sua presença, né? Foi muito esclarecedor. Agradeço também estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, como falei no começo, né? De abrir, acho sensacional esse canal que vocês têm e leva às pessoas conhecimentos tão específicos, né? E para mim uma satisfação muito grande estar aqui, estar falando do meu livro, estar falando de um assunto que eu adoro, que é a mecânica quântica. Sou apaixonado pela mecânica quântica, como sou apaixonado pelas teorias da mente também, pelos estudos da mente. Então, para mim, isso aqui é uma diversão. Que legal, para nós também, professor, tenha certeza. Caros amigos, lembre-se, o mistério está entre nós.